Oi pessoal, tudo bom? Eu me chamo Carolina, sou coordenadora da área do contencioso tributário do Molina Advogados e hoje vou falar com vocês sobre uma medida liminar recente que foi concedida a uma empresa do ramo de equipamentos de eletrônicos para reconhecer o direito à tomada de crédito de PIS e COFINS sobre os gastos com comissões cobradas por marketplaces, que nada mais são do que lojas virtuais que vendem produtos de terceiros. Nos meus últimos vídeos, que estão aqui no nosso canal do YouTube e no Spotify, eu sempre trago para vocês decisões que consideram determinadas despesas como insumos para gerar crédito de PIS e COFINS no intuito de demonstrar as oportunidades tributárias existentes que possam gerar um caixa para as empresas nesse momento delicado da nossa economia. Essa decisão que eu acabei de mencionar vai de encontro ao entendimento cada vez mais consolidado pelo Poder Judiciário de que, para fins de crédito de PIS e COFINS, são considerados insumos todos os componentes ligados diretamente à cadeia de produção ou prestação de serviços do contribuinte. Como eu mencionei nos vídeos anteriores, a questão que envolve o conceito e alcance do que pode ser considerado insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS é antiga, pois a legislação referente ao PIS e à COFINS não define o conceito de insumo. Esse conceito acabou sendo construído jurisprudencialmente, no sentido de que são insumos todos os bens e serviços sem qualquer tipo de restrição que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, utilizados direta ou indiretamente, e que a sua subtração resulte na impossibilidade da prestação de serviço ou da produção. Seguindo essa linha definida pelos tribunais, os contribuintes precisam comprovar ser o bem ou serviço essencial e relevante. Mas o que seria essencial ou relevante? Bom, para ser essencial, o bem ou serviço deve ser elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, de modo que sua falta prive a qualidade ou suficiência. Já relevante é aquele bem ou serviço que, embora não indispensável à elaboração do produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção ou a prestação do serviço final por sua singularidade na cadeia produtiva ou por uma imposição legal, que é o caso dos EPIs, por exemplo. Dessa forma, ficou definido pelo STJ que são insumos todos os elementos essenciais ou relevantes à realização da atividade fim da empresa. E, tendo esse raciocínio em mente, comerciantes passaram a buscar o Poder Judiciário para obter créditos de PIS e COFINS sobre os gastos dispendidos com as taxas cobradas pelos marketplaces. Para ganhar visibilidade, principalmente após a pandemia da Covid-19, muitos comerciantes, principalmente aqueles de médio e pequeno porte, não tiveram alternativa senão recorrer aos marketplaces para, além de maior evidência perante o comércio, ganhar volume nas suas vendas, de modo a evitar um prejuízo ainda maior. Além disso, o faturamento das empresas do ramo de comércio, que antes era concentrado nas lojas físicas, migrou para o ambiente virtual. Ainda que possua loja física e site próprio, no cenário atual, as empresas precisam dos sistemas dos marketplaces para garantirem sua presença no mercado, se manterem ativas e competitivas. Assim, de forma coerente ao quanto já decidido pelo STJ, recentemente um juiz concedeu medida liminar e esclareceu que, para se concluir se um bem ou serviço pode ser considerado insumo, é preciso analisar a atividade exercida pelo contribuinte, de maneira que o que é insumo para um contribuinte pode não ser para o outro. O juiz frisou também que a legislação que trata do PIS e da COFINS estipulou apenas uma noção do que deve se compreender por insumo, ou seja, contempla um rol exemplificativo e não taxativo, sendo, portanto, necessário analisar caso a caso a atividade exercida pelo contribuinte. Pontuou também que, no caso da empresa comerciante de equipamentos eletrônicos, as despesas de intermediação para uso dos sistemas de marketplace se enquadram como insumos, uma vez que tais plataformas são necessárias e fundamentais para a comercialização dos produtos e serviços. Especificamente sobre esse assunto, essa é a primeira decisão nesse sentido e demonstra a consolidação cada vez mais forte do Poder Judiciário sobre o fato de que a essencialidade e a relevância devem ser analisadas individualmente por cada empresa, considerando suas particularidades em conformidade com quanto decidido pelo STJ. Atualmente,
Não é mais plausível sem pensar em um mundo sem venda pela internet. E esses gastos com os marketplaces são extremamente significativos, sendo muitas vezes os mais elevados que determinadas empresas possuem e se equiparam, em determinadas situações, a aluguéis de lojas físicas, por exemplo. Portanto, as despesas que tornem viáveis as vendas por meio de marketplace se tornam essenciais e relevantes, visto que sem elas as vendas virtuais não se consumariam e, por consequência, parte substancial da receita das empresas não se concretizaria. Para assegurar esse direito de considerar os gastos com marketplace como insumos que geram créditos de PIS e COFINS, é importante o ajuizamento de medida judicial para tratar esse assunto, o qual engloba uma economia considerável para empresas devido à tomada de crédito de 9,5% sobre os valores gastos por contribuinte no regime não cumulativo de tributos, bem como é uma maneira conservadora e segura frente a possível autuações, caso se tome esses créditos diretamente na via administrativa, sendo que tal medida não implica em condenação em honorários e custas judiciais. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, eu e todo o time do Molena Advogados estamos à disposição. Até logo e até o próximo vídeo.